Hi guys, good morning. Na aula de hoje eu vou retomar o conteúdo, da nossa última aula, da página 42, certo? Onde nós falamos sobre countable nouns e uncountable nouns, certo? A diferença entre um e o outro, né? Nós classificamos, na verdade, né, em countable nouns, aqueles substantivos que podem ser usados tanto no singular quanto no plural. E uncountable nouns, aqueles que só podem ser utilizados no singular. Aqui talvez vocês tenham um pouquinho de dificuldade no começo, porque em muitas situações não é equivalente ao português, certo? Onde nós conseguimos estabelecer aí uma contagem, né, da maioria dos substantivos. Quais são classificados como uncountables? Aqueles que nós utilizamos apenas no singular. Líquidos. Líquidos porque quando nós fazemos essa contagem, nós fazemos a contagem do recipiente o qual ele é armazenado, tá? Então, sempre que o substantivo for líquido, nós classificamos como uncountable. Ideias abstratas, itens que são em pó, em grão, substantivos em massa, fenômenos da natureza, estados, sensações, sentimentos e gás, todos esses substantivos, eles são considerados uncountables, certo? Portanto, não temos o plural destes substantivos, ok? Não podemos contá-los, certo? No livro de vocês, vocês também têm aí as expressões que nós utilizamos para fazer perguntas. How many e how much. Quando eu uso um, quando eu uso outro. Uso how many quando me referir aí a substantivos contáveis, tá? Quando a pergunta for sobre itens contáveis. E how much quando as perguntas forem utilizadas, forem referentes a substantivos incontáveis, certo? Então, para a minha pergunta, how many quando for substantivos contáveis e how much quando for substantivos incontáveis, certo? Só retomando esse conteúdo, porque é importante retomarmos para o conteúdo que nós vamos ver nessa aula, que é quantifiers, certo? Os quantifiers são chamados dessa forma porque são expressões usadas para indicar uma quantidade, mas uma quantidade de uma maneira geral e não uma quantidade específica, uma quantidade exata, certo? Uma quantidade de uma maneira geral, certo? Olha só. Aí aqui nós temos algumas expressões que nós utilizamos para nos referirmos aí à quantidade de uma forma geral, tá? Olha só, aqui nós temos o primeiro quantifier, a lot of, certo? A lot of significa muito, muitos. Essa expressão eu posso utilizar tanto para substantivos countable como uncountable, certo? Many e much significam a mesma coisa, porém, many eu posso utilizar para substantivos countable apenas e much apenas para uncountable. Ok, se as três expressões a lot of, man e much significam a mesma coisa, eu posso então substituir man por a lot of? Pode. Posso substituir much por a lot of? Posso, certo? A única coisa que precisa ficar claro aqui é que man eu só uso para substantivos countable e much para uncountable. E a lot of eu posso usar para as duas coisas. Lembrando que deveremos dar preferência para usar many e much quando as orações forem orações negativas, ok? Preferência só. Posso utilizar nas afirmativas sem problema algum, mas a preferência é que nós utilizemos com as frases na negativa, certo? Mas pode usar na afirmativa, sem alteração nenhuma. Outra expressão, some.
Some significa aí algumas, né? Posso utilizar tanto com substantivos countable como substantivos uncountable, certo? E aí nós temos aqui embaixo também a expressão aqui, ó, any, que também significa algum, né? Nenhum. Qual é a diferença? Quando, e ele também serve aqui, ó, para substantivos countable e uncountable. Qual é a diferença? Quando eu uso any, quando eu uso some. Eu uso some nas minhas frases afirmativas, certo? Frases afirmativas, eu uso some. E frases negativas, frases interrogativas, eu uso an, ok? Vamos voltar aqui para continuarmos a sequência da nossa tabela. A expressão a few e a little. Quando eu uso um, quando eu uso outro, as duas significam pouco, né? Porém, a few eu só uso para representar pouco em substantivos countable e a little, pouco para substantivos uncountable, certo? Continuando aqui na análise da nossa tabela. Aqui o quantifier no e none, os dois significam a mesma coisa e os dois podem ser utilizados tanto quanto substantivos countable quanto para substantivos uncountable. Se os dois significam a mesma coisa e eu posso utilizar os dois para as duas situações, qual é a diferença de um para o outro? A diferença é que o none eu uso quando ele não é acompanhado por um substantivo, ou seja, ele pode exercer a função de sujeito, ele pode exercer a função de objeto, certo? Então eu uso este daqui quando ele não é acompanhado por um substantivo, tá? Ele será representado aí, ele representará o sujeito ou o objeto. Já o no, eu uso junto com um substantivo. Essa é a diferença, ok? Entre um e outro, porque os dois podem ser utilizados aqui, olha, com substantivos countable e uncountable, e significam a mesma coisa. Quando eu uso um, quando eu uso outro. O segundo eu uso quando ele não vem acompanhado de um substantivo, então assim ele assume a função de sujeito ou a função de objeto dentro de uma oração. E o outro acompanha. Ok, pessoal? Nesse vídeo é só isso, vou fazer as orientações das atividades lá na Agenda Edu. Bye bye, guys!